Olá, aluno! E nessa quinta aula vamos tratar da gestão de risco aplicada à Lei Geral de Proteção de Dados. É fundamental que o colaborador consiga identificar previamente quais são os potenciais riscos relacionados ao tratamento de dados em seu setor. Assim sendo, conseguirá garantir as medidas de controle para evitar a ocorrência do risco. Mas vamos devagar, vamos por partes. Quero que vocês visualizem agora, nesse podcast, o modelo de gestão de risco aplicado à LGPD. Então, o processo que nós temos aqui seria tratamento de dados, que pode ser aplicado a qualquer setor. No levantamento de risco, você pode ou não identificar a área a qual o risco está relacionado. Então, a atividade seria coleta e transferência de dados pessoais e sensíveis dos candidatos e colaboradores. Então, a gente já está ciente aqui que a gente está falando de um processo de recrutamento e seleção, onde há a transferência de dados. A descrição do risco seria extravio e perda de documentos na entrega ao setor. Então, na hora que for repassado, na hora que se for repassar essa informação ao setor, existe essa chance, esse risco da perda ou extravio do documento. A consequência seria o não atendimento à legislação, causando sanções e prejuízo financeiro e de imagem à empresa. Como nós sabemos, existe uma multa relacionada ao desvio de dados, na verdade a perda de dados, que é muito alta, tá? E que isso entra como consequência direta. A classe seria negativa, porque o risco ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Na sequência, vai existir uma valoração do risco, tá? A valoração é o que vai identificar se o risco é crítico ou não é crítico para a organização. A medida de controle que for definida pela organização, ela deve ter o tamanho da criticidade do respectivo risco. Então, se o risco for muito alto, você vai ter uma medida de controle também robusta para evitar aquele respectivo evento. Bom, os itens que vão valorar o respectivo risco, na sequência, tá? Riscos de LGPD são a criticidade da consequência, caso haja, caso esse risco se torne um evento, ele ocorra na realidade. Lembrando que aqui você vai ter riscos que aconteceram e riscos que não aconteceram na organização. Então, qual que seria a criticidade caso venha acontecer? O tamanho dessa consequência. Então, você vai valorar essa criticidade. Cada organização tem sua metodologia de análise de risco, mas sempre baseada no APP ou no RASOP. Além da criticidade, a legibilidade. Até que ponto quem vai ter acesso a essa informação vai conseguir visualizar. Se for um dado anonimizado, por exemplo, dificilmente ele vai conseguir acessar ou visualizar o respectivo dado. O volume, tá? Se é um volume significativo de tratamento, a nível semanal, a nível mensal, então a quantidade de dados também. A identificação do dado, se é fácil identificar para tratar. Se não for fácil de identificar, a pontuação aqui vai piorando, O tipo de indivíduo, tá? Se eu estou falando de pessoas, no caso crianças, se eu estou falando de PCDs, então eu vou enquadrar, tá? A quantidade de afetados aí, até que ponto, tamanho, desse impacto que pode gerar, se esse risco vier a acontecer, se tornar um evento. A classificação parcial, da LGPD, considerando todos esses itens que a gente acabou de considerar, criticidade, legibilidade, volume, identificação. Tem empresa que multiplica, tem empresa que soma. Na verdade, o que vai ser mais importante no final é que isso seja encaixado na metodologia do APP e do RASOP. E o que você deve se preocupar é qual a metodologia que a minha empresa usa, tá? Então, a classificação parcial aí você vai ter vezes a probabilidade do risco, ou seja, quantas vezes já aconteceu na minha organização, na empresa. Então, vou multiplicar a classificação, tá, pela probabilidade para que eu possa identificar o meu nível de impacto, tá? Impacto e priorização, que é o que vocês podem ver na sequência aí da planilha. Então, essa prioridade do risco vai gerar uma classificação de risco médio. O risco pode ser médio, o risco pode ser alto, O risco pode ser baixo. E como eu falei, a depender do risco, você vai ter as medidas de controle que podem ser mais robustas ou vão poder ser menos robustas.
As medidas de controle, vocês vão ter como exemplo aqui, checklist com conferência dos documentos entregues e reanálise pelo RH. Então, citando aquele exemplo anterior, certamente alguém vai conferir se realmente aquela documentação que foi coletada, ela foi repassada para o setor seguinte, e se ela foi, sendo assim, não vai haver evidência, né, de que, ou na verdade não vai haver ocorrência de sinistro, né, de perda de documento. O risco residual, desculpem, que muitas vezes aquele risco que sobrou lá, aquela nota que foi dada, menos o controle, né? E você vai ter o que risco que sobra, porque o controle ele serve para reduzir o nível de criticidade do referido risco. Então, se você tem uma redução, o risco aí, a classificação do risco, ela vai também baixar, digamos assim, tá? Se esse risco ele for considerado ainda crítico após as medidas de controle, será necessário algumas ações ainda sobre o risco, para que ele reduza mais ainda. Aqui vocês não estão vendo nesse exemplo porque o risco ficou baixo após a classificação. Mas se depois do controle, na verdade, se tivesse o risco ainda alto, ou seja, o risco residual ainda fosse alto, você ia precisar aqui realmente possuir uma ação específica para aumentar o nível de controle desse respectivo risco. A ação de mitigação é aquela ação que vai ser tomada caso se torne um evento respectivo risco. Então, por exemplo, caso aconteça de se perder um documento do RH, como a gente havia conversado antes. Então, caso percebido o erro, percebam aí da ação de mitigação, solicitar ao titular uma nova via dos documentos, comunicar ao proprietário e à NPD a perda do dado para documento. Então, além de solicitar ao titular uma nova via, será necessária a comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí você vai ter aí uma análise de causa específica, tá? Para que haja aí o detalhamento da respectiva ação, porque a ação sobre o risco ela é definida, né? Então pode ser assumir o risco, pode ser reduzir a probabilidade, já a ação corretiva é o detalhamento da ação que você vai fazer. E a análise de causa seria uma investigação que pode ser feita utilizando ferramentas da qualidade, como brainstorming, como 5 porquês, tá? Dentre outras ferramentas que são utilizadas. A ação corretiva você tem aí capacitação de todos os colaboradores dos riscos, né, da LGPD e do data mapping, para que eles comecem a entender e evitem aquela respectiva ocorrência, porque na verdade é o cuidado do colaborador que vai fazer com que a organização não passe por problemas relacionados a isso, tá? Então, a ação seria capacitação de todos os colaboradores dos riscos na LGPD e do Datamap. E uma outra ação que vocês podem ver aí no último risco seria capacitação de todos os colaboradores dos riscos da LGPD e do Datamap e inclusão informativa no e-mail relatando a necessidade de exclusão caso enviado por engano. Então, muitas organizações estão colocando lá no rodapé do e-mail quando relacionado a esse risco aqui que vocês estão vendo, que é o último risco aqui citado. Bom, todos os setores vão precisar visualizar esse documento, tá? Como eu falei para vocês, pode ser setorial ou pode ser um documento mais macro, onde você, como colaborador, acompanhando ou realizando a leitura, entenderá quais são os riscos que você está submetido, quais são os riscos da sua área. Então, é fundamental que todos tenham acesso e tenham ciência a respeito desses riscos, porque é responsabilidade de todos, caso esse risco se torne um evento, né, as penalizações relacionadas à NPD. Porque a gente trata muito a organização como responsável, né, pela perda de dado. Mas, na verdade, a organização ela é penalizada, muitas vezes, por uma atitude imprópria, inadequada, inconsequente do colaborador, que não teve seu devido esmero, seu devido cuidado na hora do controle do respectivo dado que lhe foi apresentado. Tá? Então, é necessário que que o colaborador ele entenda dessa planilha, dessa valoração, até porque se ele identificar um novo risco, é papel dele apontar isso, tá? Para o DPO, para o encarregado de dados, para que ele solicite a revisão da respectiva planilha para quem de responsabilidade for realizar a respectiva revisão, ok? Bom, é isso basicamente, tá? Essa aula era basicamente para abordar a questão dos riscos, da classificação, dos controles e das etapas, né, de classificação. Essa metodologia, tá? A avaliação de risco é baseada na ISO 31000, que é muito usada por diversas outras normas e
com certeza auxilia bastante aí na, na precaução, né, da perda de dados na Lei Geral de Proteção de Dados.